Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que bom estarmos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor que nos deu esta oportunidade de adorá-lo mais uma vez. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer a você que está aí, que já está ligado na nossa live, que já se conectou conosco. Vai deixando aí no chat do lado o seu nome, dando uma graça e paz, um oi, para a gente saber que você está com a gente. E muito obrigado, pega esse link, compartilha com outras pessoas, manda no grupo da igreja, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda no grupo da faculdade, manda para todo mundo, para todos poderem compartilhar conosco desse momento de louvor, adoração, exaltação ao nosso Deus que é bendito, louvado. Nesse domingo, dia do Senhor, como é bom poder adorar ao nosso Deus. Eu gostaria de mais uma vez avisar os irmãos que nós estamos aqui seguindo as diretrizes do nosso governo, seguindo as diretrizes da CONIB, Convenção das Igrejas do Betel Brasileiro. Então a nossa igreja está vazia. Nesse momento nós estamos com apenas 4 pessoas aqui, nossa equipe de mídia, e eles estão organizando tudo para a gente conseguir fazer essa transmissão da melhor forma possível. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos aqui iniciar com a leitura do texto da palavra do Senhor, Isaías, capítulo de número 12. Isaías, capítulo de número 12. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o eu sou, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém, meus irmãos. Senhor, nosso Deus de paz, nosso Deus adorado e engrandecido, bendito seja, Senhor, bendito seja, ó Santo de Israel, engrandecido no meio do seu povo, adorado por toda a sua igreja. Em toda a terra ouvem-se os cânticos de exaltação ao nome daquele que reina sobre todos os povos para todo sempre. Louvado seja, Senhor, e adorado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo tão grande, super exaltado Deus, o Senhor ainda nos dará a oportunidade de nos reunir como seu povo, ainda que de maneira virtual, e de poder louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Mesmo sendo pecadores indignos, o Senhor nos dá essa graça. Bendito seja o seu nome por causa disso. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque te adorar e te louvar é um privilégio, Senhor. Nós te agradecemos genuinamente de todo o coração. Por isso, nós já queremos nesse momento te oferecer esse culto. Recebe, Senhor, todo louvor que for entoado, toda oração que for feita, Senhor, e que a palavra que o pastor Jamerson pregará daqui a pouco seja como uma flecha certeira no nosso coração, nos marcando profundamente e nos tornando mais parecidos com Jesus, para o louvor da sua glória. É no nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento difícil, né, que nós estamos passando, de tantas incertezas, tantas dúvidas, tantas angústias, uma certeza nós temos, queridos, é que Deus cuida de nós com seu amor imensurável, porque o amor de Deus não falha. Sua palavra nos garante isso. E é esta canção que vamos cantar agora. Cante conosco, se alegre aí na sua casa, junto da sua família, e exalte o nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Se alegre conosco. Glória a Deus.
Mesmo sem eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem nos amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Deus é maravilhoso, querido. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Ele cuida de cada um de nós e Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente aí na sua casa nessa hora. Aleluias. A Ele nós cantamos. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Um dia Ele nos atraiu para si. Não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas Ele nos atraiu. Ele nos escolheu e por isso estamos aqui. Por isso podemos hoje dizer que o Senhor é o nosso Deus. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida.
sempre. Mais uma vez. Ao que se assenta no trono e a Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior Aleluia, glória a Deus. Quem é esse? O Rei da Glória. É a Ele, queridos, que cantamos nesta noite. É a Ele que adoramos. É a Ele que servimos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Quem é este Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende o meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele és tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja, meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus.
Aleluia. Deus te abençoe, querido. Meus irmãos, a paz de Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede e pela oportunidade que temos de bendizê-lo, de exaltá-lo, de enaltecê-lo por tudo que Ele é. Esse dia, dia do Senhor, nós temos a oportunidade de mais uma vez ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Certamente Deus ele tem algo a ministrar aos nossos corações. O Senhor tem algo a dizer às nossas almas. Ele é o mais interessado em nos restaurar, nos transformar, em nos fazer segundo o seu coração. E nessa noite nós devemos aquietar os nossos corações e desejar, anelar, ouvir a voz do nosso Criador. Nós iremos continuar com a série de estudos, os encontros de Jesus. E eu quero lhe convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Nós iremos ler Marcos 5, do 1 ao 20. Hoje nós iremos compartilhar um pouco, meditar um pouco acerca do encontro de Jesus com o Gadareno. Uma passagem maravilhosa das Sagradas Escrituras. E certamente o Espírito Santo irá aplicá-la aos nossos corações. Marcos, capítulo de número 5. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Verso 9. Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então
aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Louvado seja Deus por sua palavra, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos mais uma vez nessa noite. E te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ouvir a tua voz. Fala conosco, nós nos calaremos prontamente, Senhor. Queremos te obedecer, fazer a tua vontade, cumprir os teus propósitos. Necessitamos te ouvir. Necessitamos, ó Deus, sermos tocados pelo teu Espírito. Obrigado por este dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Só o Senhor sabe das nossas mais profundas necessidades. E neste momento, através da tua palavra, Senhor, vem suprir cada uma delas. E que no final de tudo, somente Jesus seja glorificado. É no nome dele, do teu Filho, que nós oramos. Amém, amém, amém. Irmãos, como eu falei no início, nós iremos compartilhar um pouco acerca desse encontro magnífico, maravilhoso de Jesus com o endemoniado de Gadara. Mas antes eu queria lembrar-vos um episódio tenebroso que aconteceu alguns anos atrás. Especificamente no ano de 2008. No ano de 2008 veio à tona um episódio terrível. Acerca da história de um homem chamado Joseph Fritzl, também conhecido como o monstro de Amstetten. Amstetten é uma cidade da Áustria. E dali da Áustria, todo mundo passou a saber acerca de uma história tenebrosa, de uma história terrível. Que história foi essa, meus irmãos? Fritzl, ele nasceu em 9 de abril de 1935, na Áustria. É um criminoso. E esse criminoso, ele praticava incesto com a sua filha Elizabeth, desde que ela tinha 11 anos de idade, em 1977. Em 24 de agosto de 1984, ele aprisionou a sua filha no porão da sua própria casa, onde a drogou e algemou, mantendo-a assim prisioneira, estuprando-a repetidamente, até abril de 2008. Com a sua filha, Fritzl teve 7 filhos. Um foi morto logo ao nascer, incinerado, queimado vivo. 3 foram adotados como netos. Ele inventou uma história de que a sua filha tinha fugido de casa, tinha tido filhos e que ela tinha mandado estes filhos para o pai criar. Os outros 3 ficavam no porão, presos com a mãe. Em 2009, Fritzl foi julgado, condenado à prisão perpétua, incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Ao longo de 24 anos, estima-se que ele estuprou Elizabeth mais de 3.000 vezes. Hoje, ela e seus filhos vivem em um local secreto sob nova identidade. Irmãos, Elizabeth, ela viveu os piores momentos de sua vida. Prisioneira, cativa, na escuridão, acorrentada pelo seu próprio pai, molestada pelo seu próprio pai. Imagine o coração daquela mulher. Imagine a angústia que afligia diariamente a sua alma.
não podia nem sequer ver a luz do sol, presa no porão da casa do seu pai, cativa, até que tudo isso foi descoberto. E então ela foi liberta. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, vemos Jesus de um lado para o outro, de forma bem ativa, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. O servo do Senhor estava amando do próprio Pai, proclamando o Evangelho do Reino, expandindo a vontade do Criador naquela geração. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos ainda, no início, vemos João Batista pregando no deserto, anunciando arrependimento, quebrantamento de coração. Logo após, Jesus, ele é batizado e tentado. Ele começa a vocacionar seus primeiros seguidores. Cura um endemoniado, cura a sogra de Pedro e também cura muitas outras pessoas. Jesus, ele come com pecadores, o que faz com que os religiosos da época fiquem irados. Ele também escolhe os seus 12 discípulos, os mais próximos, os seus seguidores mais íntimos, aqueles que iriam dar continuidade à sua obra aqui na terra. Ele anuncia o reino através de diversas parábolas. E no contexto anterior a esse texto que nós lemos, Jesus, ele acalma a tempestade. Passado esse episódio, ele então chega à região de Gadara, onde vai se encontrar com esse homem que vivia entre os sepulcros, aprisionado, uma vida cativa, sem Deus e longe das pessoas. O encontro de Jesus Cristo com aquele homem, com aquele gadareno, vai externar, vai revelar o poder libertador de Cristo. Jesus, onde chegava, libertava pessoas, curava pessoas, transformava pessoas. Aqueles que o viam, aqueles que se quebrantavam diante da sua presença, a partir daquele momento não poderiam ser mais os mesmos. O próprio Deus estava se revelando aos homens. E ali aquele gadareno vai ter um encontro com o Mestre, com o Senhor do Universo, com aquele que acalmara a tempestade anteriormente. E através da narrativa de Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao 20, nós iremos ver esse poder libertador de Cristo sendo evidenciado em tudo aquilo que ocorre durante esse encontro. De que forma nós podemos confirmar essa verdade? Que o poder libertador de Cristo, ele é magnífico, ele é maravilhoso, e ele é capaz de transformar a vida de um homem. Observando, mediante a narrativa que lemos, alguns aspectos. O homem no cativeiro, que se encontra com o homem que o liberta do cativeiro. Estava cercado por pessoas que preferiram continuar no cativeiro. E passa a proclamar acerca do homem que o libertou do cativeiro. Do verso 1 ao verso 5, em primeiro lugar, nós vemos o homem no cativeiro. Logo após uma noite de tempestade,
onde Jesus acalma o vento e o mar, o mestre, juntamente com seus seguidores, chegam às terras dos Gadarenos. Era uma região gentílica que fazia parte de Decápolis, um conjunto de 10 cidades-estados que em sua maioria eram compostas por gentios gregos. Ali estava vivendo este homem possesso por espíritos malignos. Vivia cativo, prisioneiro, dominado por demônios e estava morto em seus delitos e em seus pecados. Por inúmeras vezes, pessoas tentavam prendê-lo e com a força dos demônios se soltavam. A vida não pertencia mais àquele homem, mas sim às trevas, mas sim aos pecados. Ele sofria diariamente, perturbado, perambulava como um zumbi dia e noite, sem saber o que fazer, longe da sociedade da época. Até que ele se encontra com Jesus. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo declarou em sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2? Quem nós éramos? Olha o que Paulo declara, irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a ordem, a era deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Todos aqueles que não conhecem a Cristo, todos aqueles que não são nascidos de novo, estão debaixo desse jugo, desse peso, desse domínio do pecado e domínio das trevas. Paulo, ele retrata acerca da vida do homem sem Deus. Aquele que não é de Deus ou por ele dominado, consequentemente é das trevas e por ela aprisionado. Todos aqueles que não conhecem a Cristo vivem debaixo do domínio da carne, do mundo e do diabo. Perambulam como prisioneiros no mundo, errantes, sem vida, sem perspectiva, estão afastados da divindade e de tudo aquilo concernente às coisas do alto. Assim vivem todos aqueles que não conhecem Cristo, cativos, prisioneiros, dominados pelo mal, pelas trevas, pelo pecado, na escuridão. Para eles não há luz, errantes pelo mundo afora, sem discernir as coisas espirituais. Não vivem, não têm vida em si mesmos, pois estão longe de Cristo. Jesus se encontra com aquele homem cativo, preso, que há muitos anos vivia naquela região, nas cavernas, longe das pessoas, infeliz. Jesus encontra com aquele infeliz. E então, dos versos 6 ao verso 13, nós vemos no segundo lugar que aquele homem se encontra com o homem que o liberta do cativeiro. Aquele homem se encontra com Jesus. Os demônios dominando logo se curvam diante de Cristo. Eles sabiam quem ele era.
compreendiam quem estava diante deles. Senhor, o que temos nós contigo? Suplicam para serem mandados aos porcos. Jesus antes tinha os repreendido, expulsado. Eram muitos demônios, uma legião. O Senhor então permite que aqueles demônios possam ir aos porcos. Aqui nós vemos, nós contemplamos o poder libertador e superior de Cristo. Aquele que antes tinha acalmado a tempestade, dando ordem ao vento e ao mar, também tem poder sobre os espíritos malignos e é capaz de tirar do cativeiro todo e qualquer enclausurado. O encontro daquele homem com Jesus foi libertador. Antes, irmãos, só havia trevas. Agora a luz raiou. Antes só havia cheiro de sepulcro. Agora, cheiro de vida. Antes só havia desilusão. Agora, esperança. Quando Cristo se encontra com o cativo, há esperança. Quando Cristo se encontra com o encarcerado, há esperança, há libertação. Colossenses capítulo 1, verso 13, a palavra declara: Ele nos resgatou do domínio, do controle, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Éramos dominados pelo mal, pelas trevas, pelo pecado. Mas a palavra fala que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu nova vida. O apóstolo Paulo fala acerca do poder redentivo, resgatador de Cristo, que nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Este Jesus não é apenas aquele que expulsa demônios, mas também é aquele que perdoa pecados. Quando Jesus liberta o homem dos seus cativeiros, a obra é feita de forma plena, completa. O domínio do mal que havia sobre nós, sobre mim, sobre você, é substituído pelo domínio celestial. O poder do pecado que degradava a nossa vida é trocado pela soberania do Espírito, que agora nos faz querer viver uma vida santa e plena em Cristo. Jesus nos libertou, Jesus nos alcançou, Jesus nos encontrou quando estávamos em trevas, perdidos, errantes. Ele nos viu como viu aquele gadareno, como viu aquele homem. Bendito seja o Deus que nos encontrou. Porém, irmãos, o texto não para por aí. Dos versos 14 ao 17, nós vemos um outro aspecto bem interessante que o texto nos traz, que o texto esboça. E é algo preocupante, porque aquele homem cativo estava cercado por pessoas que preferiram continuar no cativeiro. Quando os gadarenos contemplaram aquele homem liberto, se assombraram, se assustaram,
Quando eles contemplaram, quando eles viram o que acontecera também com seus porcos, ficaram preocupados, foram anunciar às demais gentes que estavam na cidade. Os gadarenos, eles eram criadores de porcos. Tinham esse animal por estima, sendo o mesmo a fonte de sua renda e alimento. Ao ver o homem liberto, se assombraram. Nunca tinham presenciado tamanho episódio que agora se passava diante de seus olhos, acerca de um sujeito que eles conheciam muito bem. O mais interessante é a rejeição que eles criaram em relação a Cristo. Em vez de se curvarem diante de Jesus, ante tamanha manifestação de poder, os gadarenos preferiram os porcos. Preferiram dar valor àquilo que para eles traziam renda. Escolheram continuar no cativeiro ao invés de se entregarem à luz. Deram as costas para o único que poderia libertá-los. Lembram o que está escrito em João capítulo 3, verso 19? Diz o texto: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Há no coração do homem pecador uma inclinação inerente à escuridão. A humanidade sem Deus continua rejeitando-o, entregue aos seus próprios deleites e perseverante em cometer todo tipo de resistência e rebelião contra o seu Criador. Dessa forma, irmãos, somente Deus é capaz de abrir os olhos daquele que está cego. Somente Cristo é poderoso para transformar as trevas em luz e conceder vida aos moribundos. Por nós mesmos, nós nunca alcançaríamos a salvação. Aquilo que estava à nossa frente era somente trevas, escuridão, pecado, inferno. O homem por si só não alcança Deus, a salvação, a vida eterna. Aqueles gadarenos só continuaram o discurso de toda a humanidade. Não quero Deus, não preciso de Deus. Há coisas mais importantes que Deus. Quantos à nossa volta, ao nosso redor, viram as costas para o Criador? Negam a ouvir a palavra do Evangelho, endurecem os seus corações diante das Escrituras quando elas são pregadas, ministradas. Até sabem um pouco acerca de Jesus, até contemplam alguns milagres que Jesus faz ou pode fazer, como os gadarenos contemplaram. Mas mesmo assim, por causa do seu coração endurecido e da sua natureza pecaminosa, continuam rebeldes em relação a Deus. Se Deus não intervir nos nossos familiares, nos nossos colegas de trabalho, nos nossos vizinhos, naqueles que estão à nossa volta, se Deus não intervir, nunca eles terão seus olhos abertos. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. E dos versos 18 ao 20,
nós vemos que aquele homem passa a proclamar acerca do homem que o libertou do cativeiro. Ali já sentado, vestido, transformado, restaurado, o gadareno diz: Senhor, eu quero ir contigo, eu quero te seguir, me leva para onde o Senhor for. Jesus diz: não. Volte para a sua cidade, volte para a sua casa e fale o que Deus fez por você. Antes cativo, agora liberto. Antes possesso pelos demônios, agora cheio do Espírito Santo. O gadareno passa a proclamar a todos aqueles que o cercam acerca do homem que o tinha concedido nova vida. Ele entendia, ele compreendia, irmãos, que não deveria calar-se. Torna-se então um missionário ousado, anunciando nas diversas cidades o tamanho milagre pelo qual passou. Vocês lembram que está registrado em Atos, capítulo 4, verso 20, quando os discípulos ali, a igreja primitiva, estavam sendo perseguidos pelos religiosos da época. Os mesmos queriam que eles não continuassem falando, pregando acerca de Cristo. No capítulo 4, verso 20, diz: Pedro, João, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Todo cristão é um missionário. Todo cristão sente a necessidade de compartilhar com aqueles que estão à sua volta o que Deus fez por ele e acerca de suas grandes obras. Não podemos nos calar diante de tamanha salvação e libertação. Aqueles que estão nas trevas necessitam ouvir sobre a luz. Essa luz só Cristo pode oferecer e Ele é a própria luz. E Ele, o Senhor Jesus, encarrega cada um de nós a sermos instrumentos da Sua palavra transformadora e libertadora. Meus irmãos, diante deste encontro maravilhoso, magnífico, nós temos algumas perguntas a fazer e diante delas meditar, refletir, questionar como andam as nossas vidas. Primeiro, você é cativo ou liberto? Você que me ouve nessa noite, teve encontro com Jesus? Teve por Ele sua vida transformada, restaurada? Ou vive em trevas, em escuridão, nas cavernas desta vida? Você é cativo ou liberto? Se Cristo te libertar, verdadeiramente, diz a palavra, sereis livre. Segundo lugar, você conhece o único homem que é capaz de libertar os cativos? Você conhece a Jesus? Você sabe quem Ele é? Ou você somente ouviu falar acerca dele? Vai à igreja aos domingos acompanhar talvez a sua família, os seus amigos, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, como aquele gadareno teve. Você conhece o Cristo que liberta, que transforma, que restaura, que salva, que dá nova vida? Diante disso, outra pergunta é a seguinte: você tem vivido debaixo do domínio de Cristo ou tem rejeitado?
Quantas pessoas à nossa volta têm rejeitado Jesus e a sua palavra? Têm virado as costas ao seu evangelho, à sua glória. Quem é que lhe domina? Debaixo de que governo, debaixo de que reino você vive? Do reino de Cristo ou do domínio das trevas? E se você é liberto, se você tem nova vida, se você nasceu de novo, se você já teve esse encontro com Cristo, pergunta que eu lhe faço: você tem falado acerca daquilo que Deus fez por você? Meus irmãos, nós não podemos nos calar. O Senhor tem nos dado pelo Espírito ousadia para proclamar a sua palavra. Olhe para o seu passado, veja aquilo que Jesus fez por você e abra os seus lábios, proclame aos quatro cantos desta terra: Cristo me resgatou, Cristo me libertou, eu me encontrei com o Salvador da minha alma e com o único que pode levar o homem pecador para o céu. Nós não podemos nos calar diante destas verdades. Somos missionários, embaixadores do reino, proclamadores das boas notícias de salvação. Não se cale. Ao término desta pregação, desta live, fale de Jesus para aqueles que estão ao seu redor, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para talvez aquela pessoa com qual você nunca teve um contato muito íntimo, mas precisa ouvir acerca de Jesus. Fale, brade, proclame, reverbere acerca da pessoa maravilhosa de Cristo e daquilo que Ele fez por você. A salvação do Senhor, ela flui de dentro de nós. E acerca dessa salvação, todos aqueles que estão à nossa volta devem ouvir, devem saber, devem escutar, devem compreender que há em nós a verdadeira vida. O único que é capaz de dar vida ao que está morto. Viva em Cristo, se mova em Cristo, fale de Cristo, proclame a Cristo. Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus que se encontrou com aquele gadareno, ainda se encontra com cativos. E tem o poder de libertar todos aqueles que se humilham diante da sua glória e diante da sua presença. Vamos orar. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus. Te louvamos por tamanha salvação. Te louvamos pelo Senhor ter nos encontrado. Te louvamos pela nova vida que temos. Te louvamos porque antes éramos cativos e agora livres, livres, livres do domínio do pecado, do domínio da carne, Senhor, do diabo, do mundo, livres para viver uma vida santa, justa e íntegra diante da Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a proclamar acerca dessa libertação, a não nos calarmos diante de tamanho milagre com o qual o Senhor nos alcançou. Usa as nossas vidas, usa cada membro congregado da igreja, do Betel da Torre, Senhor, na proclamação do Evangelho. E que possamos, ó Deus, dia após dia, apregoar, onde quer que estejamos, acerca dessa graça maravilhosa que nos alcançou. E a contemplar pessoas também sendo libertas, restauradas e transformadas.
Louvamos ao Senhor por tamanha libertação. E a Ti entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Vamos exaltá-lo, vamos cantar a Ele mais uma vez, porque Ele é digno da nossa adoração. Amém, meus irmãos. Bendito seja Deus por sua palavra, por esse louvor entregue a Ele. E nós temos alguns avisos para dar antes de encerrarmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos bendizer a Deus pelos nossos aniversariantes da semana. Essa semana, no dia 8, nosso querido irmão Bruno Calaça completou mais um ano de vida. E também no dia 10, Gibran completou mais um ano de vida também. Tanto Bruno como Gibran são bênção na nossa igreja, servindo nos jovens, na mídia, no louvor. E nós queremos agradecer ao Senhor por esses varões, para que Deus continue renovando-os, restaurando-os, fortalecendo-os, a eles e às suas famílias. Que eles continuem firmes nos propósitos de Deus e servindo ao Pai juntamente conosco. Também queremos lembrar para vocês dos nossos dízimos e ofertas. Continue contribuindo. A obra do Senhor não para e esta casa necessita da sua contribuição. E também pedimos que você possa estar nos seguindo nas redes sociais, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. Lá terá todas as informações da nossa igreja. E na quarta-feira nós temos a nossa live. Toda quarta-feira, momento de oração, a partir das 20 horas. Esteja conosco, clamando a Deus, orando ao Senhor, bendizendo o seu nome. Amém? Vamos orar.
Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite maravilhosa em Tua presença. Te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Rogamos para que o Teu Espírito nos conceda uma semana maravilhosa. Guardados por Ti, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Que a bênção do Senhor repouse sobre Gibran, sobre Bruno. Que o Senhor continue, ó Deus, vivificando os Teus servos e cumprindo sobre eles e a sua família as bênçãos, os propósitos, os desígnios do Senhor. Que a cada dia o Senhor nos use e complete em nós o Teu querer e a Tua vontade. Que o Teu amor, que a graça do Teu Filho e que a unção, o poder do Teu Espírito possa nos acompanhar todos os dias, hoje e sempre. Nós Te exaltamos. Amém, amém.